Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço a todos vocês, 553 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo, né? E sempre digo, você que gosta do conteúdo do meu canal, das entrevistas, das lives, da perspectiva que nós temos sobre o Brasil, né? Sobre as críticas que fazemos, sobre a independência que nós temos no canal e as proposições, porque sempre tem a crítica e tem a proposição, não é uma crítica em cima do nada, mas em cima do contexto histórico, político, antropológico, sociológico, né? Você está entre os 553 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. Indica uma amiga, um amigo. Blog do Vila, Marco Antônio Vila. Diga para ativar o sininho com suas notificações. Colocar like no que vocês gostarem e usar como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Eu lembro das entrevistas que nós postamos, né? São entrevistas que têm conteúdo, têm reflexão sobre o Brasil. O economista daí, Felipe Salto, Instituição Fiscal Independente, né? Discutindo contas públicas que estão numa situação tenebrosa no Brasil, e a entrevista com o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, fazendo uma reflexão sobre os inquéritos da fake news, ações das fake news, né, das ações antidemocráticas, daqueles atos perigosíssimos, né, contra as instituições no primeiro semestre desse ano, né, e discutindo o papel do Supremo Tribunal Federal nesse ano tão conturbado de 2020. Aproveito também que vocês podem me seguir no Twitter pelo Vila Marco Vila, no Instagram pelo @MarcoAntônioVila oficial, e no caso dos 3 cursos que nós estamos oferecendo, que refletem, inclusive associando os 3 à conjuntura econômica, a política brasileira, melhor dizendo, vocês podem acessar www.cursosdovila.com.br. História política, do ponto de vista da história política das constituições brasileiras, das 7 constituições, né? A história da ditadura militar no Brasil e o que é fascismo. Os 3 cursos têm combo, promoções, vocês podem acessar através do www.cursosdovila.com.br. Bem, ontem eu tinha falado aqui sobre a questão dos rastaqueras e alguns falaram, pô, mas você falou do Barão do Rio Branco, como é que é essa história? Então vamos lá, né? Primeiro, essa biografia é a melhor biografia do Barão do Rio Branco. Juca Paranhos, o Barão do Rio Branco, o Luiz Cláudio Villafañe Santos, né? Villafañe Santos. Ele é embaixador, salvo engano, não sei se ainda foi ao menos embaixador do Brasil na Nicarágua. Uma biografia excelente. Eu já tinha lido outras 2 biografias, a do Álvaro Lins, do Luiz Viana Filho, né? Outros 2 excelentes biógrafos, o Álvaro Lins em especial, né? Mas essa realmente é completa. E aqui, logo no começo, quando o Juca Paranhos, o futuro Barão do Rio Branco, viaja à Europa, logo após terminar sua graduação, tem uma passagem muito interessante. Logo nas primeiras páginas do livro, ele chega a Paris e aí ele foi assistir uma opereta do Offenbach chamada Vida Parisiense, né? Que estava em cartaz desde outubro do ano anterior, no Palais Royal. Aí diz o seguinte: do enredo, vou ler uma passagem, consta um personagem ao qual Juca não terá sido indiferente. O brasileiro, chama-se O Brasileiro, não tem nome, é O Brasileiro, o personagem, né? Um novo rico, simpático, mas de maus modos e péssimo gosto, além de perdular ingenuidade e ostentação. A caricatura refletia a imagem que se fazia do Brasil em certos círculos europeus. Abre aspas, um dos países mais ricos da terra, povoado por nababos de prodigalidade fundamental, sem preocupação mesmo com seus interesses legítimos. Comentaria anos depois, o filho do Barão do Rio Branco, Raul. Em seu canto de apresentação, o brasileiro explicava que vinha do Rio de Janeiro, carregado de ouro, ainda mais rico que depois da visita anterior. Voltava a Paris, vindo do Brasil pela 3ª vez, sempre com ouro na bagagem e diamantes na camisa. Em suas passagens prévias pela cidade, permanecera tempo suficiente para fazer 200 amigos e conquistar 4 ou 5 amantes em 6 meses de intoxicação amorosa. Havia aproveitado bem a vida até Paris tomar-lhe todo o dinheiro trazido, né? E ainda assim voltava entusiasmado. Por essa época, os franceses cunharam a palavra rastaquer, que no Brasil acabou aportuguesada para rastaquera, né? Para definir o tipo do novo rico, cujo arquétipo passou a ser o brasileiro de Offenbach, né? É isso, tá nessa belíssima, e recomendo, biografia do
Barão do Rio Branco. Me disseram até que ele está escrevendo uma biografia de Euclides da Cunha, até gostaria, quando ela for publicada, porque eu estudei Canudo, estudei Euclides da Cunha, escrevi sobre Euclides também, gostaria muito e fico muito satisfeito, porque ele é um excelente biógrafo, um belo trabalho. O que eu quero dizer com isso, né, é que nem todo bolsonarista é rastaquera, mas todo rastaquera é bolsonarista, né? E é isso, é esse o perfil, né? Falta de cultura, tem dinheiro, mas não tem cultura, é esse o tipo daquele rastaquera que eu analisei ontem no diálogo que tivemos aqui, no bate-papo, vamos chamar assim, eu chamo até de diálogo porque vocês interagem muito bem pela página dos comentários com os outros e comigo, né, no YouTube. Muito obrigado então por essa, inclusive, interação. Eu queria só fazer essa menção à questão dos rastaqueras. Bem, lendo aqui todo o noticiário, nós sabemos que o Bolsonaro está de férias. Isso. O país está tranquilo, está crescendo pra caramba, 10% ao ano, não tem nenhum problema de saúde pública, tudo anda muito bem, né? Parece que não é bem assim o relato, né? As informações, os nossos relatos, os nossos encontros aqui, nós mostramos o Brasil real, que não é o Brasil do Bolsonaro. O Brasil real é o Brasil do menos 5%, recessão gravíssima, né, do PIB, né? Um problema gravíssimo, da maior crise sanitária da história do Brasil republicano, problemas de desemprego, inflação de alimentos, dívida pública, problemas fiscais, etc. Mas o Mandrião ontem até quase comeu um pouco da grama do estádio, do glorioso estádio da Vila Belmiro, né? Aquele templo sagrado. Eu sempre brinco que é o Olimpo do futebol brasileiro, porque Zeus, que lá chamou-se Edson Arantes do Nascimento, passou mais de uma década por lá, né? Mas deixando os assuntos futebolísticos de lado e indo as questões que envolvem o Brasil. Eu estava pegando os dados, vendo anotações nesse balanço, na retrospectiva que a gente está fazendo, estava buscando alguns dados e eu gostaria olha, no dia 10, de lembrar aqui com vocês, no dia 10 de outubro, 150 mil mortos, nós estamos chegando a 200 mil agora, 150 mil mortos. E sabe onde o Bolsonaro veio? Veio passear, sabe aonde? No Guarujá. Quer dizer, cerca de pouco mais de 2 meses e meio, da último passeio no Guarujá, que o Mandrião veio aqui ao estado de São Paulo, tinha 150 mil mortes. Entre um passeio e outro, tem mais 50 mil cadáveres no colo do obtuso do Beócio. Um negócio inacreditável. Em outro momento do Brasil, quando o Brasil era Brasil, teria uma explosão social. Hoje as pessoas assistem, eventualmente ficam indignados, mas esperam que ocorra algum milagre, ou que venha o rei Dom Sebastião, né, o sebastianismo não marca a história brasileira, e liberte os pobres da opressão. Parece que está um pouco difícil de o Dom Sebastião chegar ao Brasil, né? Quem é o Dom Sebastião e quando chegará? Bem, enquanto isso, e eu tinha feito essa identificação aqui, dia 10 de outubro, 150 mil mortos. O número de desempregados já era muito alto, hoje é maior ainda, né? A situação é extremamente grave, os recursos chegaram muito tarde, já tinham chegado muito tarde, não tinha plano, continuamos sem plano nacional de vacinação, não tem data, não tem nada, e quase 50 países já começaram a vacinação e o Brasil nada, inclusive o Pazuello, o ministro da Saúde, está desaparecendo. Não sei se ele está fazendo um curso de canto, porque lembra quando ele foi na casa do governador do Distrito Federal há 3 semanas atrás, todo mundo sem máscara, né, sem distanciamento, e ele cantando e tal. Acho que ele deve estar fazendo um curso de canto, é um enorme irresponsável, né, porque tratando dos assuntos que hoje que o Brasil precisa, que envolve a vida de 212 milhões de brasileiros, não está. Ele simplesmente sumiu. E o seu chefe, o Mandrião, veio outra vez 2 meses e meio após essa vinda de 10 de outubro ao Guarujá. E aí vale aquela referência que eu fiz até o Cidadão Kane, né? Eu acho que aquilo que ficou na memória dele de adolescente em Eldorado Paulista, que era ir ao Guarujá, poder usufruir do Guarujá. E agora ele o faz com o meu, com o seu, com o nosso dinheiro, né? E é interessante porque as anotações que eu tinha feito de outubro, 10 de outubro, quando tinha atingido 150 mil óbitos, as coisas estão absolutamente paradas, tudo. Como que vai ser o Brasil pós-pandemia? Não sei, o governo está pensando nisso, tem um projeto, desenhou um cenário. Como? Se sequer ele tem um projeto e uma ação para a pandemia. Quanto mais pensar na pós-pandemia. Na pandemia não tem nada. O Brasil está ao Deus dará, vivendo daquelas lives de quinta-feira patéticas, quando ele reúne aquela caterva que realmente a gente fica com medo, né? Vamos lá então agora fazer uma análise, pegando outubro, puxando para dezembro e buscando fazer uma análise de totalidade. Vamos lá então.
Eu tinha identificado aqui em outubro, anotei algumas passagens falando assim, pensando comigo mesmo, né? Não sei, um dia a gente pode até pensar de escrever um livro sobre esse ano tenebroso de 2020, mas eu fiz umas anotações aqui que eu acho que são importantes, né? Falando assim, puxa vida, como que vai ser o Brasil pós-pandemia, né? E a política externa, eu identificar, nós continuamos isolados cada vez mais, porque em outubro estamos isolados, hoje mais ainda, porque o grande apoio era Trump nos Estados Unidos e a partir de 3 de novembro, e agora, mais ainda em janeiro, no dia 20, com a posse da... 3 foi a eleição, dia 20 de janeiro é a posse de Joe Biden. O Brasil está absolutamente isolado, né? E vão ter problemas com todos os nossos principais parceiros comerciais, quer dizer, o isolamento que já era problemático a 10 de outubro, hoje, no final do ano, né, é pior ainda. Mas eu estava analisando e falando, poxa, mas nós tivemos momentos complicados na nossa história e conseguimos enfrentar problemas extremamente difíceis com criatividade e com liderança. A grande questão, e esse é um ponto que nós vamos discutir num encontro agora, no começo do ano, é que nós não temos nem criatividade, nem pensamento crítico, que nós sempre tivemos. Onde está, por sinal, as universidades? Elas estão aonde? As universidades, nós temos dezenas e dezenas de universidades no Brasil, especialmente universidades públicas. Aonde elas estão nesse momento gravíssimo que o Brasil vive? Você tem encontrado a reunião de presença do debate universitário? Tem a pandemia, mas a pandemia não exclui o debate, não exclui a presença no YouTube, nas mídias sociais, debates, mesas redondas. As universidades sumiram. Universidades Conceição, lá do Calbi Peixoto, ninguém sabe, ninguém viu. É inacreditável, né? Quer dizer, falta o pensamento crítico, a reflexão e liderança. Mas isso nós vamos deixar para um outro encontro. Vendo aqui, tendo como referência Veja, site de veja.com.br, ontem ele vai permanecer no litoral, ontem comeu um pouco da grama lá do estado da Vila Belmiro, né? E declarou depois, lá numa entrevista coletiva patética, né, incrível, aquela caterva, é uma coisa assim, né, inacreditável. Ele disse o seguinte: estou vendo que todos vocês, olha o número de crimes cometidos aqui contra a saúde pública, hein? Estou vendo que todos vocês estão de máscara, mas agora não adianta se esconder do vírus. Ou seja, ele estava criticando as pessoas que estavam com máscara. E toda a caterva que o cercava, Malta, todos sem máscara. Quer dizer, os que estavam seguindo as determinações das autoridades sanitárias, o Mandrião, o Beócio, estavam criticando. E não só criticando, não é uma crítica no campo das ideias. Ele é uma crítica, a questão que se coloca é sobrevivência à vida das pessoas. E a vida, as pessoas vão se protegendo. Mas ele está dizendo que não é para proteger. Vou repetir. Estou vendo que todos vocês estão de máscara, mas agora não adianta se esconder do vírus. Temos de tomar cuidado com o idoso que tem comorbidade. Esse vírus vai ficar em nós a vida toda. Nós não aguentamos mais o lockdown, mais medidas restritivas que quebram a economia, né? Nós não temos mais capacidade de nos endividar. Gastamos mais de 700 bilhões de reais da pandemia. Eu sei que a vida não tem preço. Bem, a questão é a seguinte, duas coisas aí fundamentais. Uma, ele está pregando a desobediência em relação a medidas que eventualmente podem ser tomadas por prefeitos e governadores com a intensificação da circulação do vírus, que é o lockdown. O lockdown é a política que você pode desenvolver para impedir, como está sendo feito na Europa outra vez, e nós já sabemos tudo isso, já conversamos aqui diversas vezes. Ele está dizendo para as pessoas desobedecerem. Isso vai ter conflito, vai ter choque, pode ter gente morrendo, mas morte para ele pouco importa, não é verdade? Já morreram quase 200 mil, em outubro, em dia 10, eram 150 mil, hoje estamos chegando a 200 mil, tem 50 mil cadáveres no colo do Mandrião, só em 2 meses e meio. E ele não tem qualquer problema de consciência, porque ele é um psicopata. O problema é que ele é presidente da República e ninguém faz nada, ninguém se mobiliza, a sociedade civil não usa do que determina aqui a Carta Magna de 88. Mas vamos em frente para ver o que o Beócio está fazendo. O presidente também citou exemplo de cidades nas quais parte dos moradores e comerciantes se rebelou contra as medidas de restrição. Aí ele faz referência a algumas cidades. Quando foi questionado sobre os mais de 190 mil mortos, ele disse que não errou em nenhuma medida de combate ao vírus. Ou seja, ele continua dizendo que tudo que ele fez até agora, criminosamente,
200 mil mortos que nós estamos chegando, né? Nunca na história do Brasil, somando diversos momentos trágicos na nossa história, nós tivemos 200 mil mortos, né? Num conflito de guerra, já falei, da Guerra do Paraguai, soma com a Guerra da Cisplatina, Segunda Guerra Mundial, etc, etc. Nós não temos 200 mil mortos. Ele diz assim, que não errou em nenhuma medida de combate ao vírus. Ele que teve 3 ministros da saúde nesse ano, e um deles, o último, absolutamente incapaz, que confessou que sequer sabia o que era o SUS. Mas vamos em frente. Diz ele, abre aspas, aumentou o número de suicídios. Onde ele tem esse dado que aumentou o número de suicídios? Hein, Mandrião? Vamos desafiar esse homem pro debate. Ele que é um homem covarde, né? Fala tanto em armas, foi assaltado por 2 adolescentes do Rio de Janeiro, entregou a moto e a pistola Glock. Ele que foi treinado para matar. Mas eu não estou para fazer um debate entre armas. Inclusive, quando eu debati com ele, eu exigi que ele não trouxesse os cangaceiros dentro do estúdio, em 2017, né? Porque ele vinha com 6 cangaceiros. Eu falei, com cangaceiro ou não, né? Nós vamos debater aqui no campo das ideias. Bem, ele disse que aumentou o número de suicídios. Eu desafio o Mandrião a apresentar. Onde? Aonde? Aonde? Que informações você tem, homem? Ele está mentindo, desinformando e matando. Continua. Aumentou a briga em casa entre marido e mulher e o número de mortes. O feminicídio não tem relação com o coronavírus. Ao contrário, feminicídio tem relação com posturas que o elemento Jair toma. E toda a caterva, né? Vamos em frente. Entre a garotada abaixo de 40 anos, quase ninguém contrai e se contrai é assintomático. Então, para que esse pavor todo? Ele está estimulando as festas, que estão sendo combatidas corretamente pelas autoridades. Olha que ação criminosa esse homem diz. Incrível, é incrível. Não há chefe de Estado e de governo no mundo que age de forma criminosa como o Bolsonaro. Ele é um caso único. E ele continua, ele está incentivando as festas. Vou repetir para que vocês não tenham qualquer dúvida. Entre a garotada abaixo de 40 anos, quase ninguém contrai, e se contrai é assintomático. Então, para que esse pavor todo? A vida tem que continuar. Eu não errei nenhuma medida. Quando diminuiu o imposto da vitamina D, me criticaram. Falaram que para quem é saudável, a chance é 40% menos de contrair o vírus. Eu não errei em nenhuma. 0. Vamos ficar por aqui. Está no site de veja.com.br. Negócio inacreditável. É ou não é? É exagero meu? Não me parece, né? Não me parece que eu estou exagerando. Eu estou simplesmente mostrando o que ele disse. Isso significa, e vendo aqui todos os dados, apresentando, né, que nós não temos campanha nacional de vacinação, não temos data, não temos organização, reunião entre o ministro e os secretários estaduais de saúde, e nós que historicamente fizemos com muita competência grandes campanhas nacionais de vacinação. Quantas? Com a poliomielite, por exemplo, com a presença, como eu disse, e reafirmo, do Dr. Albert Sabin, inclusive quantas vezes ele veio ao Brasil, né? Participação de rádios, TVs, todas as autoridades. É inacreditável. Nós temos o Butantan e a Fiocruz, que são exemplos para o mundo de pesquisa científica no campo das vacinas. Toda a experiência adquirida de mais de um século. Só que hoje o Ministério da Saúde é tomado por militares, mais de 3 dezenas. E quem chefia é um general que não tem a mínima noção de saúde pública, que é um incapaz, um incompetente, um irresponsável. Porque se ele não tem condições e ele sabe que não conhece nada do assunto, ele não devia ter aceitado. Ou ter o caráter, a honra que ele não tem, né, de pedir demissão. Ele envergonha o uniforme do Exército, né? Que um dia foi vestido por Cândido Rondon, por Marechal Mascarenhas de Moraes. Hoje, esses que estão aí, essa caterva militar, envergonha a tradição das Forças Armadas e, em particular, do Exército Brasileiro. Assim como o Jair Bolsonaro, não podemos nos esquecer que ele saiu com desonra do Exército, né? Ele foi condenado por terrorismo, ou seja, nós temos na presidência da República alguém condenado por terrorismo. Ele queria explodir o Rio de Janeiro, tem os croquis que comprovam. Leia o livro, eu já citei tantas vezes o cadete, o capitão do Luiz McLuff Carvalho. Ali tem todos os dados do processo. E aí? Como é que ficamos? É uma boa pergunta. Eu sempre brinco, lembrando o célebre jornalista esportivo, muito bom texto, Roberto Vallone. E aí? É a interrogação que eu coloco. Vamos concluir então esse nosso encontro de hoje. Confesso a vocês, o que eu fico atônito é que ele fala tudo isso, eu não vou me referir à declaração terrível sobre tortura dele, né? Que também, quando eu falo que ele conspira contra as instituições, que ele viola,
Isso está na Constituição, hein? Que ele viola a Constituição, que ele é um homem perigoso, que hoje o maior ameaça à democracia brasileira, ao Estado Democrático de Direito, a nossa existência como nação independente é Jair Bolsonaro. Quando eu insisto que precisa ter liderança nesse país e que passa indispensável pelo crime, passa de forma, é uma condição indispensável pelo crime de responsabilidade, ou seja, pelo impeachment. É impossível que esse homem faça tudo. Nunca, e digo porque eu conheço a história do Brasil, nunca na história da República, desde o Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, até chegar no Mandrião, nunca um presidente cometeu tantos crimes como Jair Bolsonaro. Crimes de todos os tipos, inclusive de organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro, tudo que ele fez lá no gabinete do Flávio, que ele fez no seu gabinete quando era deputado federal, no gabinete de Carlos Bolsonaro, o vereador, tudo comprovado, além das ações criminosas na presidência da República, olha os aléns, né, do que ele fez, né, violando a Constituição, defendendo torturadores, ditaduras, assassinos, né, criando essa relação de ódio aqui no Brasil, jogando brasileiros contra brasileiros, dando declarações absurdas de um sujeito totalmente desequilibrado, né? E o ano de 2020 tem isso a exaustão. Agora ele faz uma referência à tortura, né, de forma covarde, que ele é um homem covarde, né, envolvendo a ex-presidente da República, que vocês sabem, são testemunha, quem me conhece, e não é de hoje, quando o Bolsonaro era um aliado do PT, eu era um adversário no campo político, discutia, não tinha qualquer preconceito de classe, nada disso, a discussão era no campo da gestão. Foi daí que eu escrevi tantos artigos, ensaios, o livro Década Perdida, entre outros livros, durante o período que o PT estava no governo, e nos espaços que eu tinha, no rádio e na TV, né, no Jornal da Cultura, toda semana, vocês devem se recordar, a partir de 2010, quando assumiu esse formato, todas as segundas-feiras, quem lá estava? Marco Antônio Villa, quando o Bolsonaro era aliado dessa turma tal. Agora, isso não significa, por ter discordâncias políticas, por ter uma outra visão do Brasil que eu tenho, né, que eu vou concordar com a violação dos direitos humanos garantido pela Carta de 88, o respeito aos direitos humanos. Ele defende a violação, ele defende a tortura, que aqui está marcado, que é um crime inafiançável, né? Esse homem fazendo declarações covardes, né? Algo de forma gratuita, porque ele sabe que não vai ter resposta. Ele só fala isso, ele vai falando, e com isso ele vai desmoralizando, porque como não há resposta suficiente, e de quem tem hoje respeitabilidade na sociedade brasileira, ele vai desgastando os valores democráticos. Ele fez isso durante 30 anos de vida parlamentar. Ele foi minando as bases da democracia brasileira. No ano de 2019, já na presidência da República, o fez, e esse ano mais ainda, né? Ele foi destruindo todo o Estado brasileiro e não encontra anteparo, não encontra alguém que diz basta, chega, fora, né? Mas para isso precisa ter ação política. Como disse um francês uma vez, sobre outra questão, ele dizia assim, o hábito não faz, assim como o hábito não faz o monge, a crise não faz a revolução. Era uma leitura que hoje não tem nada a ver, dos anos 1960, 1970, do século XX. Eu adapto, assim como o hábito não faz o monge, a crise não faz o impeachment. Nós vivemos uma situação de crise e nada indica, e veremos num próximo encontro, que o cenário econômico vai ser melhor para o ano que vem, o cenário político, o cenário social, a conjuntura internacional, a pandemia, nada indica que vai desaparecer isso tudo como num passe de mágica, né? Ninguém vai acreditar que o falastrão do Paulo Guedes, conhecido como Pacheco sem imenso talento, personagem do S. Queiroz, hoje eu li um trechinho do Offenbach aqui do brasileiro, do personagem. É que o conto é um pouco longo, não é longo assim para ler aqui, são 5, 6 páginas e tal, mas leiam, né? Ali é o Pacheco, é igualzinho, o Pacheco se falava muito isso no começo do século XX, porque o S. Queiroz era mais popular no Brasil do que em Portugal. E
Tem brasileiros, personagens, e essa de Queiroz, como Eduardo Prado, na Cidade e as Serras, né? E a figura do Pacheco era dita assim no cotidiano. Então, quando tinha alguém, né, que parecia ser uma coisa, mas não era um beócio, mas fingia de alguém inteligente, o pessoal falava, olha o Pacheco ali e tal. Isso foi passando o tempo, caiu em desuso, o Brasil emburreceu também, tem que ser destacado. Mas eu gosto de lembrar, o Paulo Guedes vai falar que vai fazer planos fantásticos, que o Brasil vai crescer e tudo conversa fiada. Não há nada que indique que nós vamos sair dessa situação, a não ser que haja o confronto político republicano contra o Mandrião. E aí o impeachment é condição indispensável, sine qua non. Não há outro caminho. Claro que o Dr. Pangloss e seus filhos aqui no Brasil, filhos e netos, né, vão dizer o seguinte, não, isso vai parar o país. Parar o país já não está parado, o Brasil não está parado, o Brasil saltou para trás menos 5%. Ontem nós lemos a manchete do Estadão, né? Estava no online, hoje está no impresso, que a expectativa de vida, nós perdemos 2 anos. É o pior resultado desde 1940, 80 anos. Quer dizer, o impeachment vai atrasar o Brasil, vai atrasar nada. O que vai atrasar é deixar esse homem e sua caterva destruindo o Brasil por mais 2 anos. Nós temos de encontrar um caminho rápido, porque todos os indicadores, vocês vão ver o que vai acontecer no primeiro trimestre. Porque o auxílio emergencial era 600, passou para 300. O ano que vem, agora, daqui a pouco, não tem. Aí vai ser o Bolsa Família de 192, aproximadamente R$192. Ou seja, então você vai ter uma contração no comércio, que vai refletir nos outros setores econômicos, e na vida das pessoas, né? Que nós somos milhões de deserdados. O Brasil tem uma das piores, está entre as 5 piores distribuições de renda do mundo. Ora fala segundo, ora fala um terceiro, ora fala um quarto, fala um quinto. Mas é um horror. E esse auxílio emergencial mostrou isso. R$600 mudou a vida de famílias. Quer dizer, alguém na família recebia, numa família, R$600 e aquilo mudou. Houve uma demanda por alimentos que não havia oferta suficiente. Veja o caso do arroz, lembra do feijão, do óleo de soja. Houve uma demanda sobre cimento e tijolo, por exemplo, a parte de construção, da autoconstrução, que marca as cidades brasileiras. Quer dizer, as pessoas queriam ter um puxadinho, um quarto a mais, né, fazer alguma coisa. Então, R$600. E que entra numa discussão que nós precisamos ter, mas não dá para ter com essa caterva, que é a renda básica. Discutir seriamente a renda básica. Não a mera distribuição aleatória de dinheiro, não é isso. Dentro de um projeto nacional para o país. Agora, como que você pode qualificar o debate político com Bolsonaro, Bananinha, Damares, Salles, Araújo, Ernesto Araújo? Não dá. Marinho, o capitão Tarcísio, que inaugura a bica e obra pronta, inaugura a ordem de serviço, que é o Odorico Paraguaçu piorado do século XXI. Não dá. Ou com aquela caterva no parlamento, né? Com aqueles deputados pavorosos que seguem o extremista neofascista e neonazista. Por que ele é neofascista e neonazista? É importante pontuar, porque ainda bem, eu sempre digo que ele não leu nem Rosenberg nem Hitler no campo do nazismo, e Gentili e Mussolini no campo do fascismo, mas ele incorporou parte dessas ideias. E eu digo, ainda bem que não leu, senão estaremos numa situação pior ainda. Temos 192 mil óbitos rumo a sua grande realização administrativa, que são os 200 mil óbitos no começo agora do mês de janeiro. Não temos vacinação e ele saiu de férias. Se você gostou dessa live e de tantas outras no meu canal, está entre os 553 mil inscritos, indica um amigo. É fácil, o blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, coloca like no que vocês gostarem e usar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Agradeço muito, né? Lembro que as entrevistas do ministro Alexandre de Moraes, né, do Supremo Tribunal Federal, e o economista Felipe Salto, da IFE, Instituição Fiscal Independente. Lembro também que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila e no Instagram pelo @Marco Antônio Vila Oficial. Lembro também, por fim, que na plataforma www.cursodovila.com.br, lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que estamos oferecendo: História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar e o que é fascismo, tá bom? Vamos nos encontrando até quando for possível, né? Enquanto o Mandrião continuar aprontando da sua. Precisamos dar uma descansada, mas eventualmente vamos nos encontrando, tá bom? Até a próxima!